natureza da mente é produzir pensamentos. Então não tem como, por exemplo, você falar assim, deixe-me parar de pensar. Não existe essa possibilidade. A mente é igual uma corredeira, violenta, agitada, pensamento sobre pensamento. A meditação, por exemplo, ela torna essa corredeira um remanso. Ou seja, os pensamentos existem, mas já não incomodam, nem espetam e nem machucam, porque eles agora estão organizados, estão tranquilos. Muita gente imaginou que para acalmar o fluxo mental, teria que parar de pensar, zerar a mente. Isso é impossível. Teve um yogi que durante anos treinou para parar o pensamento. Quando ele parou, ele pensou, parei, isso era um pensamento. Então, o que dá para fazer é tornar o clima mental tranquilo, sadio, que você possa navegar mentalmente, falar assim, que bom estar aqui. Esses pensamentos existem. Eu sou o pensador, eu uso a mente para pensar, mas ao mesmo tempo eu sou o observador daquilo que eu penso. Então, muitas vezes, a mente está tão agitada que ela funciona de forma fragmentada, parecendo que são várias mentes pensando coisas diferentes. E é uma mente só, fragmentada, às vezes, por algum motivo interno da pessoa. Pode ser por estresse, em alguns casos até mesmo por doença mental, que aí já é a exacerbação disso num nível fora de controle. E uma coisa quase ninguém fala, pode ser por assédio espiritual também. Isso é importante, Júlia, porque a mente estando nesta condição, energeticamente semelhante atrai semelhante. Alguém extrafísico, maldoso, mal intencionado, uma entidade trevosa, vendo que você está um caos mental, ele introduz mais caos. Ele não causa o que você está tendo. Ele vem explorar o clima que ele encontra. Então, às vezes, se você está, vamos dizer, 100 aqui de agitação, ele joga mais 100 para virar 200. Ele amplia o processo. E aí você, a essa altura, você não sabe se aquela carga mental é sua ou está vindo de fora. Por isso que é importante estudar tudo isso, porque existe a própria natureza interna da mente gerando muito pensamento, existe a produção mental vinda de fora e entrando por assédio espiritual, e existe a mescla das duas coisas. Qual é a solução para ambas as coisas? Um fluxo mental um pouco mais equilibrado. Para isso, Júlia, a pessoa tem que estar bem com ela por dentro, em harmonia. Nós precisamos descobrir um jeito, cada um da sua forma, de achar um ponto comum na gente que nós possamos gostar do que nós estamos encontrando. E não precisa ser perfeito para isso, mas você fala, que legal, tem qualidade, tem defeito, mas, puxa, tem uma coisa tão legal aqui, puxa, eu tenho a parte espiritual, eu tenho o valor pela música, o valor pela poesia, qualquer que seja a coisa que a pessoa gosta, ela se sente bem integrada com aquilo. Uma coisa muito importante nos dias de hoje, as pessoas vivem sem objetivo. Não há um objetivo na organização mental delas. Quando você está apaixonada por um ideal ou alguma coisa, você se organiza e aquilo vira sua motivação. Uma mãe tem o bebê, pulou um leão, ela vai lutar com o leão. Ela tem um objetivo, uma força, que é salvar a criança. Alguém apaixonado faz tudo em relação àquela paixão ou àquela pessoa que ela ama, é o universo dela. Quando você está apaixonada por um ideal sadio, se você está apaixonada por aquilo, não estou falando de radicalismo ou fanatismo, dentro do ponto certo, aquilo te dá objetivo para viver. Seus pensamentos vão se organizar na direção daquilo. O problema é a fragmentação. Parte de mim pensa aqui, parte de mim para cá, parte lá, e aí eu não consigo ter uma organização ou um foco. E isso me desestrutura. Então é importante que as pessoas se apaixonem por algum tipo de coisa, seja lá o que for. No terreno de ideias, nós temos tantas coisas que a pessoa pode, por exemplo, eu chego de um dia corrido, eu leio um poema do Fernando Pessoa, do Rumi, um poeta sufi que eu admiro, Khalil Gibran, eu estou aqui na bolsa com o livro do Shri Aurobindo, que era um mestre yogi do século XX, eu bato o olho ali, eu falo, ganhei o dia. Então, aquilo me dá um contraponto dentro da correria, mas as pessoas fazem o quê? A correria, depois televisão, internet, rede social, a mente fica pilhada. Quando ela quer parar e relaxar, a mente não permite, porque a natureza dela é a produção de agitação mental, porque é o que a pessoa se acostumou. E a mente vai funcionar de acordo com o que ela está acostumada a fazer, e ela está acostumada a... Então, quando alguém vai meditar, e você sabe disso, que você trabalha bem com meditação, ela vai interiorizar a consciência.
Aí bastou ela ficar quietinha, dar uma coceirinha aqui, uma tonturinha ali, a mente forçando ela a se mexer. Tipo assim, não vai parar não, porque parar é chato, isso aí não vale a pena. Procura algo para você fazer. E vai acessar coisas que a pessoa não quer acessar. Exato. Muitas vezes, E né? outra coisa importantíssima, Júlia, quando a gente mergulha para dentro, é um autopoliciamento mental. E a gente faz a ronda sozinho, porque você mergulha para dentro. Aí está o medo da meditação, porque ao mergulhar para dentro eu não sei o que eu vou encontrar. E eu vou encontrar conteúdos que eu não gosto, mas eles estão ali. E eu vou ser obrigado a encará-los, é o dragão interno, né? O monstro interno. E aí, quando eu mergulho, tá o perigo, eu faço a ronda sozinha, ninguém pode me ajudar. Nem Buda, nem Jesus, nem o guru tal. Porque o mergulho é para dentro. Né? Nenhum ser de luz desses maravilhosos que ajudam a humanidade pode entrar na sua mente e transformar você, porque quem faz a transformação é você. Eles podem inspirar uma ideia legal, um sentimento bom, mas se você não quiser crescer, você está impermeável. Total. Então, apesar de ter ajuda espiritual, o lance é dentro da gente. E isso aí é difícil, que a pessoa não tem coragem de mergulhar para dentro, observar os conteúdos que encontra, transformar aquilo. A cura é esse mergulho, porque aí o que você falou, eu observo esse fluxo de pensamento. Peraí, isso que eu estou pensando, isso não parece comigo. Isso aqui não é meu. Peraí, eu sou esse que estou aqui observando o que a minha mente está. Tranquilo, estou observador. Eu não sou os pensamentos, eu sou o produtor através da mente dos pensamentos. E eu posso ficar calmamente observando esse fluxo mental, porque eu não sou ele. Quando você descobre isso, você consegue um ponto de equilíbrio. Tinha um grande yogi, Shri Ramana Maharishi, na primeira metade do século XX. Ele era bem jovem. Um dia ele sentado no sótão da casa dele, ele mergulhou para dentro e começou a fazer a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E aí ele respondia para ele mesmo: eu não sou esse corpo, eu não sou esse nome, eu não sou essa cor de pele. Quem sou eu? Qualquer coisa que eu pensar vai ser um rótulo que a minha mente vai criar para dizer quem sou eu. Então deixe-me observar o que a minha mente diz quem sou eu. E ele entrou num samadhi, uma expansão da consciência, fazendo essa pergunta. Ele se tornaria, então, um dos grandes mestres yogis da Índia. E aí alguém falava, você perguntava quem sou eu, qual foi a resposta? Ele falou, nunca descobri. Então, para que fazer isso? O importante é a pergunta. Na pergunta já está o cerne daquilo que você precisa saber. Quem sou eu? Qualquer resposta que você der à sua mente. Então, a pergunta é mais importante que a resposta, para você perceber que você não é o que você pensa, que você pode ser algo a mais e equilibrar este pensar de alguma maneira. A pessoa aqui, ela vai ter um padrão mental de acordo também com o meio, porque o meio influencia muito a cultura, a religião, a família, tudo isso vai criando em torno da mente uma maneira de ser, de se comportar, de se vestir, de falar. Esse é o arcabouço externo cultural. Só que dentro tem um espírito que já viveu antes e que está encaixado. Como ele interage com esse arcabouço, à medida que ele vai crescendo, ou ele ou ela, chega um ponto que a pessoa às vezes quebra esse arcabouço cultural e emerge o jeito dela, que ela já traz às vezes de outras vidas, que ela é um espírito, né? Então, esse nível, quando emerge de dentro para fora, é um nível acima do que antes ela pensava. Antes ela pensava em relação a tudo que ela foi aculturada, numa forma de ser. Houve um despertar da consciência, né, como se ela botasse a mente um pouquinho para fora da caixinha, ela fala, peraí. E aí vai aparecer um nível superior de pensar e o nível das formas mentais vai mudar. Porque antes essas formas estavam dentro de uma média padronizada cultural. E agora ela fala assim, peraí, eu não sou esse nome, eu não sou apenas um homem ou mulher. Sou um cidadão do universo, um espírito encaixado na matéria, temporariamente na condição humana de homem ou mulher, com um nome, um RG. Mas eu sou a consciência e eu tenho potenciais maiores do que o limite que a cultura está me dando. Então, nesse momento, que aí alguém chamaria de despertar da consciência ou despertar espiritual, a pessoa galga um grau a mais. Não é que ela virou mestre, mas ela está saindo da caixinha mental limitada. E aí ela começa a questionar os dogmas, a cultura, a educação, porque parte dela transcende aquilo, porque já tem um potencial anterior, antes de vir para cá. Antes ela tinha formas mentais padronizadas, da média. Começa a mudar um pouquinho quando ela começa
a dar esse upgrade aqui um pouquinho para cima. E o que eu tenho visto ao longo do tempo, o que mais faz isso é o conteúdo espiritual. Eu não estou falando de doutrina X ou Y, mas o despertar para algo além de comer, beber, dormir, reproduzir e morrer sem pensar. Muitos não têm condição de sair do padrão, porque às vezes não conseguem nem sobreviver direito dentro da falta de recursos para viver. Mas aqueles que podem estudar um pouco, observar um pouco, esses têm uma responsabilidade a mais, porque já está observando alguma coisa num outro nível. O exemplo clássico que eu posso colocar é o Paulo de Tarso, que era um doutor da lei, perseguidor de cristãos, e que na estrada de Damasco ele desmaia. Quando ele volta a si, ele está cego, fica 3 dias sem enxergar, um ancião cura ele lá, e ele diz que escutou Jesus falando com ele, durante o desmaio: Saulo, Saulo, por que tu persegue a mim e aos meus? E aí quando ele volta, ele muda, deixa de ser um doutor perseguidor, doutor da lei, perseguidor de cristãos, e se torna o maior divulgador das ideias de Jesus, o cristianismo. Então, ele deu um upgrade, ele era de um jeito, desmaiou quando voltou. No desmaio, quando ele diz que sente ou escuta Jesus falando com ele, se ele está desmaiado, ele estava fora do corpo. Essa é a minha opinião. Porque como é que ele veria Jesus se ele está desmaiado? Claro. Ele está fora do corpo. Quando aparece Jesus num nível, fala, cara, porque talvez tenha visto um potencial nele de alta transformação. Então, ele tinha um pensamento padronizado. E o Paulo de Tarso, filho de judeus, nascido na ilha de Tarso, na Grécia, sob influência do Império Romano. 3 culturas fervilhavam nele, a dos judeus, dos romanos e dos gregos. Era um homem muito inteligente, com a capacidade boa de comunicação. Então, ele se tornaria o maior pregador, porque houve essa transformação. Aí ele deu um upgrade, daí ele passou a falar o seguinte: todos dormem, todos dormem. Porque ele agora tinha alcançado um nível aqui, ele percebe que todo o resto era automatismo. A maioria das pessoas não pensa, é pensada dentro do automatismo. Quando você fala assim, você está lúcida, Júlia? Você vai falar, estou, porque você acha que essa lucidez aí é tudo que você pode ter. E se eu te disser que essa lucidez não é total, ela é parcial e fragmentada e limitada aqui, de repente você alcança um nível aqui e fala assim, essa lucidez aqui era baixa, porque aqui eu estou olhando, quer dizer, quem está nesse nível está dormindo, que era o Paulo de Tarso, todos dormem, porque ele tinha despertado naquilo que ele chamava de Cristo, que é a expressão grega de um ideal superior, Jesus ali no contexto dos ensinamentos, e o Paulo não conheceu Jesus, ele não viveu, não comeu peixe ali com Jesus, não tomou vinho, não era do discípulo. Paulo é século I depois de Cristo. Ele pegou toda a atmosfera daquilo pela saída do corpo na hora do desmaio. Ele acessou direto e aí transformou a ele. Eu estou usando o exemplo do Paulo, que é um exemplo histórico, mas existem outros. Da pessoa ganhar um outro nível, o padrão de formas mentais mudar completamente. Olá, seres amados. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão muito importante sobre os pensamentos, inspirada pelo nosso querido Wagner Borges. Você já parou para pensar como os pensamentos moldam a nossa vida? Eles são as sementes da nossa realidade, determinando tanto o nosso humor quanto as nossas ações. Nesse vídeo, Wagner explora não apenas o que são os pensamentos, mas também os diferentes tipos que nos acompanham no dia a dia. Que possamos todos nos abrir para a compreensão e a transformação dos nossos pensamentos, cultivando aqueles que elevam a nossa frequência. Acompanhe, então, o conteúdo aqui no canal Frequência Cósmica e deixem nos comentários como vocês têm trabalhado a qualidade dos seus pensamentos. Vamos juntos nessa jornada.